Todo ano a Apple lança um iPhone novo e muita gente sente que o modelo anterior ficou velho da noite para o dia. Hoje eu quero falar do iPhone 13 Pro Max e responder uma pergunta muito comum. Ele ainda vale a pena? E já deixo claro logo no início. Os pontos negativos existem e eu vou falar deles lá no final do vídeo. Então fica comigo até o fim. Aqui eu vou focar no uso real, no dia a dia, e não apenas ficha técnica. E já adianto um ponto muito importante. Esse aparelho não é mais fabricado pela Apple, mas mesmo assim ele movimenta muito o mercado de usados e recondicionados. E isso acontece porque ele é, para muitos, um dos iPhones mais bonitos já feitos. A lateral em aço inox, a traseira fosca e esse conjunto de câmeras que passam uma sensação de smartphone premium. E além do design, ele ainda esconde recursos que continuam impressionando. E vamos começar aí pelo desempenho, que normalmente é a maior preocupação. O iPhone 13 Pro Max traz o chip A15 Bionic, que ainda hoje entrega um nível alto de performance. No uso real, isso significa abrir aplicativos rapidamente, alternar entre vários apps sem recarregar, editar fotos e vídeos, usar redes sociais, mapas, bancos, tudo sem travamento. E para quem joga, ele roda jogos pesados com gráficos altos e estabilidade. E o ponto mais importante que é, na prática, essa experiência ainda é muito próxima do que você encontra em modelos mais novos, e só vê a diferença real colocando um do lado do outro. Ou seja, desempenho não é um motivo real para descartar esse aparelho hoje em dia. E um outro ponto que pesa muito é a tela. O iPhone 13 Pro Max tem uma tela OLED com ProMotion de 120 Hz. Isso muda completamente a sensação de uso. Além da fluidez, essa tela entrega cores muito vivas, pretos profundos e um contraste excelente, o que faz toda a diferença em vídeos quanto em fotos. E por ser uma tela grande, para quem busca telas grandes, dá para visualizar muito bem seus conteúdos, como vídeos, timelines de redes sociais, fotos, mapas e até documentos. Em muitos momentos, ela acaba substituindo o uso rápido ali de um tablet ou um notebook, dependendo do seu uso, principalmente para consumir conteúdos, responder mensagens, revisar arquivos e até mesmo assistir a aulas. E mesmo sendo um celular grande, ele não é exagerado a ponto de incomodar. E o tamanho ajuda muito também no conforto visual. A rolagem fica fluida, as animações são mais naturais e o uso no dia a dia fica bem mais agradável e menos cansativo para os olhos. E assistir vídeos, usar redes sociais e até ler textos por longos períodos fica mais confortável nessa tela. E se tiverem condições de luz forte, o brilho da tela também é top e dá para ver seus conteúdos super de boa. E vale lembrar que essa mesma tecnologia de qualidade de tela, cores e fluidez continua presente também nos modelos de iPhones mais novos. Então, ele está bem atual, na minha opinião. E a bateria foi um dos grandes destaques do iPhone 13 Pro Max. Desde o lançamento, ele ficou conhecido por entregar uma ótima autonomia de bateria, ou seja, acima da média, mesmo para usuários mais exigentes. E na prática, ele aguenta tranquilamente um dia inteiro aí de uso intenso, com redes sociais, vídeos, chamadas, GPS, câmera e aplicativos rodando ali o tempo todo. Para quem grava vídeos com frequência, usa GPS no carro, trabalha fora ou passa o dia inteiro longe da tomada, isso faz uma diferença enorme. E um ponto importante é que esse modelo não é mais encontrado novo, Então a maioria dos smartphones estão no mercado de usados. Por isso, a bateria vira um dos fatores mais importantes na hora da compra. Ao escolher o iPhone 13 Pro Max usado, o ideal é verificar a saúde de bateria nas configurações. Uma saúde acima de 85% ainda oferece uma boa experiência no dia a dia. Se estiver abaixo disso, é importante considerar o custo para uma possível troca dessa bateria. E outra dica importante é observar se essa bateria já foi substituída e se a troca foi feita por uma peça de qualidade. Mesmo com desgaste natural ao longo dos anos, o iPhone 13 Pro Max consegue entregar uma autonomia superior a muitos modelos mais recentes e menores. Isso reforça o quanto a bateria foi e ainda é um dos grandes pontos fortes desse smartphone. E em conectividade, o iPhone 13 Pro Max conta com NFC, o que permite pagamentos por aproximação com o Apple Pay, uso em transportes públicos, cartões digitais e integrações com diversos serviços. E no dia a dia, significa sair só com o celular para pagar as contas, por exemplo, ou até acessar locais sem precisar da carteira, mas é bom verificar esse cadastro antes. E além disso, ele também tem MagSafe, que vai muito além do carregamento sem fio. Com o MagSafe, por exemplo, você pode usar suportes veiculares magnéticos, powerbanks que se acoplam direto ao smartphone, carregadores mais práticos e vários acessórios que facilitam a rotina. E o mais importante é que esse ecossistema continua sendo usado em iPhones mais novos. Então, não é uma tecnologia abandonada mesmo estando no iPhone 13 Pro Max. E tudo isso funciona
funciona integrado ao sistema, né? Ao software, ao iOS, que é um dos grandes diferenciais do iPhone. Mesmo rodando versões mais recentes do sistema, como esse novo iOS, o iPhone 13 Pro Max continua recebendo recursos, melhorias de desempenho, ajustes de interface e atualizações de segurança. Na prática, a experiência de uso do sistema é muito parecida com a de iPhones mais novos. Você continua tendo fluidez, integração com outros dispositivos Apple e estabilidade e compatibilidade com praticamente todos os aplicativos disponíveis por aí. E isso mostra que não é só apenas uma questão de hardware, mas de ecossistema. E nesse ponto, o 13 Pro Max ainda está totalmente inserido. E indo para as câmeras, o iPhone 13 Pro Max tem um conjunto triplo de câmeras, a principal, ultra-wide e teleobjetiva. E aqui eu vou falar de cada uma separadamente, tanto em foto quanto em vídeo, de dia e de noite. E durante o dia, a câmera principal entrega ótimas fotos com um ótimo nível de detalhes, cores equilibradas e uma boa faixa dinâmica. É uma câmera muito confiável para fotos em paisagens, fotos rápidas, pessoas e até produtos. À noite, o modo noturno entra em ação automaticamente e ele consegue capturar mais luz sem exagerar no pós-processamento. Para redes sociais e uso comum, o resultado ainda é excelente, tá? Um resultado muito bom mesmo. Já o Ultra Wide é o ideal para paisagens, ambientes internos e vídeos mais dinâmicos. Durante o dia, ela entrega boas cores e o enquadramento também amplo. Já à noite, o modo noturno ajuda bastante, embora com um pouco menos de detalhes do que a câmera principal. E indo para a teleobjetiva, permite um zoom óptico sem perda de qualidade, porque é uma câmera dedicada, e ela é ótima para retratos e fotos mais fechadas. Mesmo hoje em dia, ainda entrega um nível de qualidade muito bom para esse tipo de câmera. Já em vídeo, a câmera principal, como todas as outras, grava em 4K, com HDR e a estabilização muito eficiente. Isso permite gravar andando com o smartphone na mão e ainda ter um desempenho muito bom. Para YouTuber e redes sociais, o resultado é extremamente profissional. A Ultra Wide é excelente para vlogs e cenas abertas e tomadas criativas, que também grava em 4K, como disse. E já a teleobjetiva tem o zoom óptico que ajuda a manter a qualidade sem depender de zoom digital, de corte na imagem. E ele é bacana para capturar objetos distantes e usar a sua criatividade aí na captura. E no geral, o conjunto de câmeras do 13 Pro Max ainda é muito equilibrado. Para quem cria conteúdos ou gosta de fotografia, ele continua sendo uma ferramenta sim muito competente. Mas como nem tudo são flores, agora vamos para os dois pontos negativos desse smartphone, ou seja, temos a tela verde. Alguns usuários relataram problemas na tela verde desse smartphone. Não é algo generalizado, mas precisa ser falado aqui nesse vídeo. E outro ponto que hoje em dia é a conexão Lightning, que é considerada antiga. Enquanto os modelos mais novos já trazem USB tipo C, o Lightning te limita a compatibilidade. Mas enfim, a pergunta que fica é: o iPhone 13 Pro Max vale a pena? Se busca desempenho, tela excelente, câmeras confiáveis, bateria forte e bons recursos de conectividade, sim, ele vale a pena, mas sabendo dos pontos negativos que eu citei antes de decidir. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse por aqui. E comente aqui embaixo também: você compraria o iPhone 13 Pro Max? Assim que eu ver, eu vou responder. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!